Olá, sou Bruno e irei apresentar o resumo expandido sobre uma revisão de literatura intitulada de Avaliação do uso da oxigenoterapia hiperbárica na osteoradionecrose. Bom, introduzindo, o câncer de cabeça e pescoço é uma neoplasia maligna que possui diversas causas e diversas localizações, assim como também diversos tratamentos, né? É, Especificamente da localização do câncer de cabeça e pescoço, ele pode se localizar como, por exemplo, em glândulas salivares, na faringe, nos lábios, na mucosa, no palato, na língua, no assoalho de boca e nos ossos. Quanto ao tratamento, nós temos diversos tratamentos, como, por exemplo, quimioterapia, cirurgia ou radioterapia. Mas exclusivamente aqui neste revisão de literatura, nós iremos tratar dos pacientes que foram irradiados com a radioterapia, pois esse tratamento torna o paciente mais suscetível a desenvolver a osteoradionecrose, ou seja, a ORN. Tá? E a ORN, nessa doença, é uma condição clínica de tempo tardio que possui uma toxicidade grave. Claro que ela possui 3 estágios, mas de qualquer forma é uma doença caracterizada aí como grave, tá? Onde há o desmembramento do tecido mucoso e o osso fica exposto ao meio bucal. E esse osso ele possui característica necrótica. Dentre os diversos manejos, tratamentos que nós temos da osteoradionecrose, nós temos dentro delas a oxigenoterapia hiperbárica, ou seja, OHB. E essa terapia, basicamente, ela é a inalação do oxigênio 100% puro dentro de uma câmara pressurizada. O objetivo dessa revisão é avaliar e discutir a eficiência, se há pós, se há contra da AOHB em pacientes que tiveram câncer de cabeça e pescoço e foram tratados com radioterapia. E nós queremos entender se houve efeito na prevenção e ou no tratamento da ORN, especificamente do osso mandibular. Sobre os nossos materiais e métodos. Bom, essa revisão se baseia em produções científicas e em livros, tá? No qual esses dados foram buscados através de palavras-chave como prevenção, tratamento, osteoradionecrose, oxigenoterapia hiperbárica, radioterapia e câncer bucal. Essas palavras-chave elas foram pesquisadas em bases de dados como, por exemplo, Minha Biblioteca Virtual, PubMed, Article, Core e o Jornal de Cirurgia, Jornal Internacional. Dentro de todos os artigos que nós encontramos, que foram 23, foram selecionados 5 delas, onde criteriosamente elas não excediam a 5 anos de publicação, então no máximo aí 2018. E esta pesquisa, este resumo, ele se enquadra como uma pesquisa qualitativa. Sobre os nossos resultados, segundo o CoreBio, qualquer tecido ósseo e tecido mole que foi irradiado com a radiação, né, ele se torna suscetível a desenvolver a osteoradionecrose. Mas, como comentado, nós vamos tratar aqui especificamente dos pacientes que desenvolveram osteoradionecrose dentro do osso mandibular. Como também já comentado, a doença ela possui 3 estágios. O primeiro, que é o mais leve, o segundo e o terceiro, que é o mais grave de todos. E o seu tratamento e a eficiência da OHB, ela depende muito do estágio que o paciente se encontra. A OHB, né, a oxigenoterapia hiperbárica, ela se tornou um tratamento, a OHB, qual deve ser realizado com outros tratamentos, mas nós iremos adotar isso à frente. CoreBio e Jens Zuck, eles afirmaram em seus estudos, sua pesquisa clínica com pacientes que estavam com osteoradionecrose, que pacientes que estavam em estágio 1 tiveram uma ótima eficiência no tratamento de osteoradionecrose com a OHB. Enquanto os pacientes que estavam no estágio 2, eles também tiveram sucesso em pacientes tratados com OHB, mas em alguns casos esse paciente precisou ser colocado em mesa cirúrgica, então precisou realizar também a cirurgia. Então aquilo que nós comentávamos,
a OHB tratada em adjunto com outro tipo de tratamento. E os pacientes em estágio 3, imprescindivelmente, antes mesmo de querer saber se dá certo ou não, esses pacientes já foram submetidos à terapia de oxigênio e também já foram submetidos à cirurgia. Um grande diferencial aqui é que ele já iniciou a oxigenoterapia antes e esses pacientes em estágio 3 eles tiveram que se submeter a mais sessões do que os pacientes em estágio 2 ou 1. Então, nós conseguimos entender que, de certa forma, a oxigenoterapia hiperbárica, ela possui sim eficiência no tratamento e na prevenção da osteoradionecrose, né? Na prevenção da progressão da doença. Contudo, Forner, ele afirma que a oxigenoterapia hiperbárica, ela não sucedeu de forma significativa para que fosse classificada como um tipo de tratamento ótimo somente com ela. Não. Mas assim como também nos estudos de Coral Bio e James Zuck, ela pode sim e deve ser usada como uma aliada e não somente especificamente como um tratamento único. Então, concluindo, nós entendemos que a oxigenoterapia hiperbárica, ela desperta resultados relevantes, certo? Em algumas pesquisas, mas em outras, ainda assim, coloca nós em questionamento se é interessante realizar esse tratamento ou não. Devido à incompatibilidade de desfecho, às diversas conclusões, nós colocamos que é indispensável a continuidade da pesquisa clínica científica para alcançar os dados concisos. Se é interessante, se faz efeito, se não faz, em quais estágios, em quais pacientes, o histórico desse paciente. Contudo, nós concluímos que a osteoradionecrose, ela possui um tratamento e a oxigenoterapia hiperbárica é uma dessas opções. Bom, queria agradecer aqui e fico aberto às questões.